Bom dia a todos que acompanham a Rede Câmara São Paulo. Eu sou Daniel Monteiro, ao vivo aqui do Salão Nobre no 8º andar do Palácio Anchieta, onde em instantes terá início mais uma audiência pública da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara. Essa audiência pública trata do projeto de lei 441 de 2025, que traz as diretrizes orçamentárias para o próximo ano, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para 2026. Essa é uma audiência pública temática que vai tratar da verba destinada para a cultura. A audiência foi proposta pelo vereador Jason Silva, do PT, presidente da Subcomissão de Cultura, vinculada à Comissão de Finanças e Orçamento. E você pode acompanhar todos os detalhes em todos os órgãos da Rede Câmara, seja nas redes sociais, seja no canal no YouTube ou seja no canal 8.3 da sua TV digital. Fique agora com a audiência pública, Rede Câmara São Paulo, a sua conexão com a política da cidade.
Major Palumbo, vereador Jason, presidente da Subcomissão de Cultura. Número legal, na qualidade de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, declaro aberto o trabalho da 4ª audiência pública semipresencial desta comissão do ano 2025, convocado para hoje, 14 de maio. Esta audiência temática tem como objetivo atender ao requerimento número 18/2025, de autoria do vereador Jason Silva, aprovado na comissão, que solicita a realização de audiência pública temática de cultura, referente ao PL 441/2025 do Executivo, prefeito Ricardo Nunes, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias. Tem como objeto atender para o exercício 2026, LDO. Informo que essa reunião está sendo realizada de forma semipresencial no Salão 9, presidente João Brasil Vita, e através do aplicativo Microsoft Teams, e está sendo transmitida ao vivo através da página Auditórios do site da Câmara e também pelos canais YouTube e Facebook da Câmara Municipal de São Paulo. O convite para essa audiência vem sendo publicado no Diário Oficial da Cidade desde o dia 9/5/2025, foi publicado nos jornais do Estado de São Paulo no dia 9/5/2025 e Folha de São Paulo no dia 12/5/2025. As inscrições para pronunciamento foram previamente abertas no site da Câmara Municipal de São Paulo desde o dia 9/5/2025, no endereço www.saopaulo.sp.leg.br/audiência pública virtual. E permanecerão abertas as inscrições. Nós vamos verificar quem chegou. Será passada a presidência ao vereador Jason, e daí depois, então, vamos determinar como é que faremos, então. Foram convidados para essa audiência o senhor José Antônio Silva Parente, secretário municipal de Cultura e Economia Criativa. Não está aqui, nem online até este momento. O senhor Luiz Felipe Vidal Avelano, secretário municipal da Fazenda, que agradeceu o convite, entretanto, em razão da temática, informou que a reunião será acompanhada exclusivamente pela Secretaria Municipal de Planejamento e Eficiência. Senhor Clodoaldo Pelicione, secretário executivo de Planejamento e Eficiência, representado pela senhora Ariane Maris Gomes Lacerda, coordenadora de Planejamento e Orçamento da Secretaria. Ela está online? Bem-vindo, doutora Ariane. Bom dia, obrigada. Senhor Domingos de Sei, conselheiro presidente do Banco de Contas do município de São Paulo, vereadores da Casa da Sociedade Civil. Considerando que foi uma iniciativa da subcomissão, por sinal muito razoável, a iniciativa, presidida pelo vereador Jason Silva, eu passo imediatamente, então, a presidência desta audiência pública, nosso querido vereador Jason Silva. Bom dia. Bom dia. Tá bom. Bom dia a todos e todas. Muito obrigado, nosso presidente aqui da Comissão de Finanças, vereador Jair Tato, que eu queria agradecer imensamente. Agradecer também ao nosso relator da LDO, né, o nosso vereador Major Palumbo, que também é da Subcomissão de Cultura, que de pronto aceitou a iniciativa da gente fazer essa audiência pública no dia de hoje, por isso ficou suspensa a reunião da Subcomissão de Cultura, para a gente poder fazer aqui a nossa audiência pública da LDO. Então, eu queria agradecer ao Major Palumbo e os demais membros da subcomissão, né, que não estão presentes aqui, o vereador Silvinho, o vereadora Kate Lima e o vereador André Santos, a quem eu também quero agradecer, né, por terem apoiado aqui a iniciativa da gente fazer essa proposta de ter essa audiência pública. Passar aqui para o nosso vereador Major Palumbo fazer a saudação. Chamar para cá o Alessandro Azevedo, representante do Ministério da Cultura. Major Palumbo. Presidente, muito obrigado. Nosso presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Jair Tato, muito obrigado pela presença e principalmente pelo encaminhamento de trabalhos tão importantes. Eu vejo que a cultura ela tem o seu papel na cidade e ela precisa ter ali todas as suas vertentes, porque a cidade é uma potência quando a gente fala sobre não só as diversidades culturais, mas também a capacidade que cada
tipo e cada braço da cultura possa trazer de ali orçamento para a nossa cidade, o vereador Jason. Imagine que não só o hip hop, a parte também do samba, a parte do rock, a parte do sertanejo, todos eles são potenciais captadores de público que moram fora da nossa cidade, que possam trazer para cá grandes eventos, que certamente essas pessoas, 30, 40, 50 mil pessoas, elas podem usar a nossa estrutura da cidade, podem usar os nossos serviços, podem trazer aqui uma grande arrecadação para a cidade em relação aos restaurantes, em relação ao táxi, em relação ao Uber, em relação a todos os hotéis, todos os serviços que são praticados. Então, a gente tem que olhar com muito carinho a possibilidade de que a gente possa, assim, beneficiar, trazer, incentivar grandes projetos culturais para que a gente tenha, depois, o resultado final, a cidade de São Paulo bombando aqui em relação a todas as suas riquezas. Então, tem aqui toda a minha simpatia e nós vamos trabalhar bastante para que isso possa acontecer. Vereador Jason, muito obrigado. Obrigado, Major Palumbo. Passar aqui para dar uma saudação à senhora Ariane Maris Gomes, que está aqui online. Olá, Ariane, tudo bem, hein? Olá, bom dia, tudo bem? Obrigada pelo convite para a gente representar aqui a Secretaria de Planejamento. Na semana passada, vocês me escutam bem? Desculpa, já comecei falando, mas Sim, sempre escutamos. importante testar, né? Ótimo, muito obrigada. Na semana passada, nós tivemos a primeira audiência sobre a LDO. O secretário Clodoaldo trouxe um panorama geral sobre a metodologia da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e também os grandes números, né, e um detalhamento dos anexos. Então, hoje, como o foco é a temática da cultura, estou aqui à disposição para responder eventuais questionamentos que tenhamos aí durante a audiência. Obrigada. Obrigado, Ariane. Vamos passar para as inscrições. Pedir ajuda aqui da Carmen, do pessoal. Acho que o primeiro que está aqui é o Ellison Guedes. Me desculpe interromper. Posso? Oi, Ariane. Desculpa interromper, Pode, vereador. claro. É que a equipe da Secretaria da Cultura está presente de forma online também. O Ah. chefe de gabinete está aqui conosco. Não sei se foi registrada a presença dele. Não, não foi registrada a presença dele. Queria pedir então para ele se manifestar. Bom dia, meu presidente. Registrar a presença aí, vereador Silvinho online, tá? Chegando. Obrigado, vereador Silvinho. Quem que é o representante da Secretaria de Cultura? Meu chefe de gabinete, o Rogério Custódio. Eu acho que ele não está. Não estou localizando ele aqui online. Acho que teve algum problema de conexão. Parece que ele acabou de cair. Vou verificar com a equipe dele. Alguém localiza ele aí? Não. Online. Era importante a manifestação dele. Não, né? Não está. Então tá bom. Então, enquanto ele conecta novamente, a primeira inscrição, o Ellison Guedes. Está presente, o Ellison? Não? Olívia de Lucas Ferreira. Olívia. Só um minuto que eu estou dirigindo. Me ouvindo Podemos bem? combinar 5 minutos, Olívia? No máximo? Sim, Tá, ok. acho que eu falo até menos, mas tudo bem. Então, gente, bom dia. Para quem está presencial, quem está online, sou Olívia de Lucas. Estou aqui também pelos movimentos culturais da cidade de São Paulo. Queria falar sobre alguns aspectos da audiência. Eu acredito que, assim, para nós que somos da sociedade civil, espaços de participação pública são muito importantes. Então, se a gente fica sabendo das audiências públicas com antecedência, a gente consegue divulgar, e também existe uma necessidade de divulgação da própria Câmara, enfim, para ampliar a participação. Então, acredito que essa audiência teve muito pouca divulgação, isso foi uma coisa muito ruim, talvez aí uma questão para se refletir sobre. E
também gostaria de trazer reflexão aqui desse dia sobre os aspectos da cultura que vão para além dos eventos e shows, porque não é só de show que a gente vive. A cultura, ela também tem um papel muito importante de trazer reflexão e de construção de subjetividade. Então, a gente tem que pensar que a Secretaria de Cultura também tem que pensar em fortalecer e fomentar iniciativas culturais que têm esse intuito, como as ocupações, como os grupos de cultura, que são feitos nos bairros, que são feitos longe das grandes centros, que não têm o intuito de lucro e de gerar renda para a cidade, e sim de construção de senso de comunidade. Então, existem, sim, várias iniciativas pontuais, os pontos de cultura também que existem na cidade, que são muitos, são um dos lugares que mais tem pontos de cultura no país. Então, é importante que tanto aqui a vereança, a comissão de finanças, a subcomissão de cultura, os representantes da secretaria, a própria prefeitura, olhe inclusive para as rubricas que já existem para fomentar essas iniciativas e que ano a ano a gente vem acompanhando, elas simplesmente não são executadas, ou elas são direcionadas para fazer os grandes eventos, como a virada cultural, que estou entendendo que se pretende que seja um evento muito grande na cidade. Nada contra, adoro virada cultural, inclusive participo, tanto como já participei tocando, trabalhando, quando só curtindo, mas a gente tem que olhar para além disso, a gente tem que olhar para o dia a dia da cultura. O que acontece com o PIA, o que acontece com os fomentos. Então, é isso que eu tenho para contribuir no dia de hoje. Tchau, tchau. Obrigado, Olívia. Registrar agora, sim, a presença do Rogério Custódio, chefe de gabinete da Secretaria de Cultura, a quem eu pediria para fazer uma saudação. Opa. Bom dia, vereador. Bom dia, senhores, excelentíssimos senhores vereadores da nossa Câmara. Bom dia a todos que participam. Muito obrigado pelo convite. Estou com um pouco de dificuldade aqui no sinal de internet, mas já chamamos a TI nossa aqui para ver se resolve, então me perdoe aí alguma oscilação de sinal. Mas estou atento aqui às falas, e tão logo o senhor presidente entenda que seja o momento aí da cultura se pronunciar, estamos à disposição. Muito obrigado, viu? Obrigado mais uma vez pelo convite. Vamos colaborar da melhor forma possível e necessária para continuar fazendo esse importante segmento da cidade de São Paulo, que é a cultura, que é a promoção de cultura enquanto formação, entretenimento e também geração de emprego, renda, distribuição de recursos, continue funcionando com o apoio dessa Casa de Leis e de todos que participam aqui. Obrigado. Obrigado, senhor Rogério. Eu queria informar a todos e todas que a gente vai encerrar as inscrições agora na fala do representante do Ministério da Cultura, o senhor Alessandro Azevedo. Na fala dele, a gente encerra as inscrições para as falas. Bom dia a todos, todas que estão aqui presentes e os que estão online. Em nome do Jason, quero saudar a essa casa, né, ao Parlamento. Dizer que essa pauta é muito importante. Saudar aqui, também trazer um abraço forte da nossa ministra Margarete Menezes, nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Dizer da importância desse tema para a cultura, o quão importante é. Fazer um destaque aqui, que a cultura, nesse final de semana, naquele programa de proposta de metas 2025-2028, foi a proposta do Sistema Municipal de Cultura mais votada, 377 votos. Eu estava acompanhando e fiquei emocionado com isso, a mobilização feita em torno dessa aprovação. Então, ficou aprovado no programa de metas a proposta da implementação do Sistema Municipal de Cultura como sendo a proposta mais votada. Quero saudar aqui também a equipe da Secretaria Municipal de Cultura. E o que foi colocado aqui pela Olívia é um ponto muito importante, vereador Jason e demais parlamentares, a execução do orçamento da cultura, né? Isso é muito importante, porque há uma luta muito grande no Legislativo de mobilização. Então, há a importância de se criar dispositivos que garantam a execução, né? Isso, no diálogo com o Executivo, isso é muito importante, é um ponto de destaque. Então, muito obrigado pelo convite, acompanharei sempre as discussões que são pertinentes à cultura, aqui na casa. Obrigado. Obrigado, Alessandro Azevedo. Passar aqui a palavra para Maria Rosa Caldas Lira.
Maria Rosa. Não se encontra online. Não, né? Vamos passar então aqui, vamos intercalando aqui com as presenças. Tá. Lembrando que ao final da fala aqui do Alessandro Azevedo, a gente encerrou as inscrições. Registrar a presença do senhor Ezequias Marcelino, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Obrigado, senhor Ezequias, pela presença. Pirata, vamos alternando aqui entre as falas presenciais e online. Eu aviso com 3 minutos, tá, Pirata? Como não tem pouca gente, poderia dar mais um tempinho para nós, né? Porque... São 5 minutos. São 5 minutos, eu aviso com 3. Mano, tirem o escudo, 5. eu tô falando da boa. Não fiquem nervosos, tá suave, rapaz. Nós estamos do mesmo lado. Vamos aí. Não, mas tá suave. Só quero reforçar, primeira coisa, em nome do Jason, cumprimento todos os legisladores, em nome dos funcionários da Câmara Municipal, cumprimento todos os funcionários públicos da cidade de São Paulo. E contra o genocídio da juventude periférica, cumprimento todo cidadão, lembrando que Favela do Moinho, governo federal, governo municipal, governo estadual, tem que cumprir o ECA, tem a coisa do idoso, tem umas fitas lá que a gente precisa ir lá no Favela do Moinho, porque tem crime, aí tem peculato, tem um monte de coisa ali que a gente precisa ficar falando que a Favela do Moinho é do crime organizado, é mentira. Mas vamos embora, que eu tenho que falar as paradas técnicas da LDO, que é difícil. Eu já mandei esses documentos, mas só vou reforçar. Aqui eu vim defender a destinação de 2%, na primeira aqui, ó, propor aí para planejamento, e é engraçado que não está o pessoal da Fazenda aqui, mas planejamento, colocar no orçamento, o problema da LDO, que ela é uma lei de diretrizes, mas ela não é cumprida no próprio orçamento e a própria gestão. Isso é um problema sério. Palumbo, e aí precisa ver se esse ano eles conseguem fazer isso. E aí propõe a criação de linhas de financiamento e programas para formação, produção cultural, eventos ligados ao hip-hop, também buscar a alocação de recursos para a cultura periférica, esporte break, capoeira, literatura periférica, que é slam e saraus, e organizações sociais atuantes nesses segmentos, porque a cultura está centralizada no entretenimento da classe média alta e nós não participamos. Eu sou artista, eu não consigo participar. Imagina, eu tenho informação, não consigo. Imagina quem tem dificuldade, mas vamos embora. E aí eu defendo também a veiculação orçamentária para as periferias, defendo a destinação, porque isso não está na LDO, 2% da receita da cidade de São Paulo para projetos culturais em territórios periféricos com distribuição regionalizada nas subprefeituras, porque aqui sempre falou da regionalização, mas não aparece essa parada, a gente só fica dialogando, e garantir o maior acesso e valorização das expressões culturais. Lembrando que o próprio prefeito falou que a periferia venceu, e a gente está querendo vencer, levantar a taça, mas está difícil. Além disso, a solicitação da revisão do anexo das metas de prioridade, incluindo indicadores específicos para a educação, com taxas de matrícula, evasão escolar por distrito, com meta de reduzir a evasão de 10% no prazo de 12 meses. Reforçar o orçamento mínimo por aluno na periferia, conforme o custo, aluno, qualidade. Isso é uma palavra técnica que chama CAC. Isso é do setor da educação, da Lei de Diretrizes e Bases. Junto à criação de bolsas e programas de reforço vinculado à Secretaria de Educação, junto com a cultura também. Essas medidas visam promover a inclusão cultural e educacional, destacando o hip-hop como potente instrumento de transformação social nas regiões de São Paulo. E só para eu terminar aqui, o nosso problema é que não temos conselho de cultura. E aí, privatizar a cultura. A lei Aldir Blanc vai para uma ONG. Não existe empresa especializada em hip-hop, porque os artistas não são empresa. Quem faz a arte é outro cara. Não existe empresa especializada em capoeira. Não existe empresa especializada em saraus. Essas partes, elas são meios. Quem faz é os artistas e Secretaria de Cultura. A virada cultura é da hora, é muito dinheiro público, etc. E Palumbo, nós estamos junto com a mesma diálogo. É que tem outros caras que fazem também. Nós também queremos, porque vou falar da China. A China só é grande
porque ela investe no povo dela, na cultura dela, em quem faz as artes lá. Aqui no Brasil, a gente não faz isso. Vem o cara que é o iluminado lá do Jardins e fala, ó, isso aqui é a publicidade, porque a cultura brasileira é publicitária, né, o que aparece aí no entretenimento. Aí eles falam, então fazer publicidade, engana um monte de gente, fala que é popular, só que eu não quero ver artista, eu sou artista, eu tenho direito a fazer cultura, eu e toda a periferia de São Paulo. Os PCD, eles não têm que assistir o artista, o PCD tem artistas que é PCD. Está na hora de fazer política. E a pergunta que eu falo para o Ricardo Nunes, qual é o planejamento da cidade de São Paulo para frente? A gente não tem esse planejamento. Agora, o participa mais, não participa ninguém. Obrigado. Obrigado, Pirata. Agora, de maneira online, a gente tem o Michel Augusto Galiotto da Silva. Michel Augusto. Registrar a presença online aqui do nosso vereador Marcelo Messias, que é desta Comissão de Finanças. Obrigado, vereador. Michel. Michel se encontra. Teles Rios. Teles. Pois não, me ouvem? Sim, te ouvimos. Você tem até 5 minutos, tá, Teles? Eu aviso faltando 1 minuto. Muito bom dia. Meu nome, eu me chamo Teles Rios, sou da Zona Sul de São Paulo, do território do Campo Limpo, faço parte do Conselho Participativo Municipal aqui da Sub do Campo Limpo, represento o Fórum do Hip Hop, junto com o meu parceiro Pirata e todos os outros que estão aí. Faço as mesmas reivindicações em nome do Fórum do Hip Hop, que já se encontra documentado através do Fórum, aí também passado pelo Pirata e por todos nós. Represento também o Conselho Participativo Municipal do Campo Limpo, onde faço parte dos grupos de trabalho de cultura e esporte. Venho reivindicar, não só aqui, nesse momento, como temos reivindicados em várias audiências, mais cultura, mais esporte para a Zona Sul. Eu só vejo eventos muito localizados no centro, ou muito longe, fora da região sul. Não tenho visto muito evento na região sul com relação à cultura. A cultura ela tem que estar ligada a todas as escolas, tem que ficar alienada, se cadastrar, fazer parte de um grupo que não condiz com a realidade e o direito do cidadão. Então, eu, em nome do Conselho Participativo Municipal, em nome do Fórum do Hip Hop, como cidadão da Zona Sul de São Paulo, peço que o nosso prefeito, que o nosso secretário Rogério, inclusive, que está aí, ou assim, secretaria, dialogue mais com o Fórum do Hip Hop, onde nós temos a Lei 10.933, que foi colocada aí pelo Fórum, temos vários outros ofícios, vários outros pedidos aí, várias outras demandas na secretaria que não é ouvida. Nós gostaríamos de várias outras demandas na secretaria que não é ouvida. Nós gostaríamos de um pouquinho mais de atenção, de que a cultura realmente desse jus ao que ela tem como nome. E é isso que eu peço para todo mundo. Agradeço a todos e todas, a mesa, enfim, e peço que a cultura seja vista mais cuidado e carinho, porque a cultura, educação e cultura, eu tenho certeza que é menos jovens nas vidas. Muito obrigado e tenham um bom dia. Obrigado, Teles. Eu já passo imediatamente a palavra para o senhor Vidal, aqui de maneira presencial. Vidal, você tem até 5 minutos. Eu aviso faltando 1 minuto. Gente, bom dia. Quero cumprimentar a todos aí de uma forma geral. Bom dia para todo mundo, aí, os vereadores, os funcionários, a sociedade civil. Eu queria começar a minha fala falando o seguinte, eu sou lá do Grajaú, faço parte de um coletivo chamado Pedagogia Periférica, a gente atua em várias quebradas, Parelheiros,
favela do Vietnã. E eu queria começar a minha fala falando o seguinte: aonde não tem cultura, a violência vira espetáculo. E é isso que está acontecendo dentro das nossas quebradas. Se a gente está vendo o que está acontecendo na favela do Moinho, que é aqui no centro de São Paulo, vocês imaginam o que acontece lá no Barragem, lá no Colônia, lá no Vargem Grande, lá na região de Parelheiros, lá onde a gente não tem tantas ONGs, não vão deputados nos defender, não vão vereadores, onde a lei é a lei do cão. Pode mais quem tem as armas, não é isso? E, então é o seguinte, já tem aí, eu não faço parte do Fórum Municipal de Hip Hop, mas a gente está em construção coletiva para se criar uma organização onde a gente possa abranger os grupos culturais das periferias, mas a gente apoia também todas as questões que foram pedidas aí pelo Fórum, a gente do Pedagogia Periférica, e a gente quer também que aconteça o seguinte, cara, não adianta ter virada cultural em Parelheiros se a galera faz a virada dentro do céu, né, nem palco eles mandam para lá. E aí você vê, não tem uma contratação de artistas em Parelheiros, artistas de Parelheiros. Então, adianta a gente ficar vindo aqui, falar de LDO, falar de investimento, onde você tem grupos que são políticos, de fato, que vão... quando a gente começa com o mês do hip-hop, era a semana do hip-hop, depois virou mês do hip-hop, agora virou ano do hip-hop. Aí jogam a gente para cantar. Eu, que moro no Grajaú, jogo numa casa lá em São Mateus, numa terça-feira, às 11 horas da manhã. Aí depois o pessoal reclama, pô, mas não tinha público. Como é que eu vou te contratar para o ano que vem? Quem que vai? Essas audiências públicas aqui, eu discordo da companheira que falou que não foi divulgado, foi sim, chegou lá no Grajaú, eu estou aqui, então teve divulgação sim. Agora, a grande questão é, gente, a maioria do nosso povo é trabalhador. A gente não vive de cultura. Esse é um problema. Se as pessoas vivessem de cultura, elas poderiam estar aqui, isso aqui poderia estar lotado. Só que as pessoas fazem cultura por amor e elas são obrigadas a ter uma CLT, a ter um trabalho informal. E a audiência pública, quarta-feira, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, é impossível disso aqui estar lotado. É que você vê que nem os assessores de gabinete estão vindo para o negócio. Estão mobilizando para trazer. Então, eu acho que a gente precisa se organizar uma coisa mais ampla. A gente tem discutido que, assim, a cultura ela tem que parar de olhar só para a cultura, que a arte pela arte, para nós não serve. Nós temos que fazer uma arte engajada, uma arte politizada, e a gente tem que começar a indicar e eleger nossos representantes. Agora o negócio está ruim, mas na última eleição a gente não tinha uma alternativa viável para derrotar o Ricardo Nunes. A gente não está se criando uma alternativa para tirar o Tarcísio o ano que vem. Então, é o quê? Parece que tem um grupo de pessoas que querem que a coisa fique ruim, porque aí tem como falar, né? Tem gente que eu acho que acorda de manhã e fala assim, poxa, será que a polícia matou alguém hoje? Porque aí eu vou ter o que falar na rede social. Se a polícia não matou ninguém, então o meu movimento não faz sentido. Então, assim, parem de querer lucrar com o nosso sangue. E a cultura... eu falo que a cultura salva, quando a gente fala que o hip-hop salva, a gente fala sempre em primeira pessoa. E a gente conhece muitos e muitos outros que, se não fosse o hip-hop, não estava sequer vivo hoje. Então, assim, eu queria que vocês dessem uma atenção maior a essa casa, a cultura, para que a violência não continue sendo um espetáculo como a gente está vendo aí hoje. Muito obrigado. Obrigado, Vidal. Palito, do Fórum da Capoeira. Palito, você tem até 5 minutos, eu aviso faltando 1 minuto. Bom dia a todos e a todos os vereadores. Sou o Palito, meu nome é Africano Kamal, faço parte do Fórum Municipal de Capoeira. Como os irmãos já falaram antes de mim aí, toda a nossa solidariedade à comunidade do Moinho. O que a gente vê ali é os direitos sendo violados, os direitos fundamentais sendo violados, né? Como a gente está na área do direito, é muito grave, porque ali é da União, né? O terreno da União, e a gente vê algumas matérias aí falando que, eu não vou ficar citando nomes de ex-prefeitos que falaram de regulamentar aquele território e até hoje não fez. Então, mostra uma omissão, tanto de direita como esquerda, de centro, né? Tem um problema sério ali,
né? Os direitos fundamentais da moradia estão sendo violados aqui no centro, na comunidade do Moinho. E vindo para cá falando da LDO, né? A gente do Fórum Municipal de Capoeira fizemos um mapeamento de mais de 460 grupos aqui na região de São Paulo. Enfim, e a gente, junto com os outros movimentos culturais, vem por meio desse solicitar a inclusão de emendas abaixo na PL 441/25 para o ano de 2026. Lei das diretrizes orçamentárias para o exercício de 2026 com o objetivo de fortalecer as políticas públicas voltadas para a cultura, hip-hop, break e slam nos territórios periféricos, principalmente a valorização da cultura negra, porque a gente vê que a cultura negra é a que recebe ainda o menor número de recursos orçamentários, né? Se você for ver, a capoeira tem mais de 460 grupos, a gente tem um fomento, que foi uma luta nossa, construído participando das audiências públicas orçamentárias, que é 2,5 milhões, né? 2,5 milhões você contempla lá no edital 20 grupos, né? 30 coletivos no geral, é muito pouco. Para 460, praticamente, né, não chega a 5%. Né? Então, isso é um problema sério. Se você for ver, se você pegar a Secretaria Municipal de Cultura, tem um edital do Fomento à Cultura Negra, né? Que esse edital é 10 grupos para 2,5 milhões. O que é 10 grupos para 2,5 milhões na cidade de São Paulo, do município de São Paulo? É muito pouco. É muito pouco. Então, precisa aumentar esse recurso para a cultura negra e entrar como reparação histórica. Né? Precisa ter um recurso a mais sempre quando falar de cultura negra. E, para finalizar aqui, vai sair agora o edital de oficineiros. E eu estava lendo um edital de oficineiros, né? E eu vi que aumentou o número de oficinas, né, de linguagens culturais. Vai ter várias modalidades, né? Jiu-jitsu, Krav Maga, pelo que eu vi lá, né? Enfim. E aí eu vi um problema, porque o recurso para o edital de oficineiros está diminuindo. Há 5 anos atrás, chegou até 6 milhões, 5 milhões de reais no edital de oficineiros. Hoje, eu estava lendo o edital, está com 1 milhão para 100 oficinas. E o debate há anos atrás era o quê? Que essas oficinas não estavam chegando nas periferias. As oficinas estavam todas centralizadas. E quando fala o sucateamento, a gente percebe que o edital dos oficineiros mostra o sucateamento da cultura. Porque o oficineiro ele é um professor também, recebe R$90 hora aula, só que lá está incluso material, não é isso? Material, vale transporte, almoço, está tudo ali. Né? E você tem um prazo de validade ali, né? É 2, 3 meses e acabou. Eu acho que agora até 7 meses. E vai começar agora, já quase no meio do ano. E aí, quando o irmão fala que a gente não consegue viver da cultura, isso é um retrato do sucateamento, da privatização da cultura. Esse edital mostra isso. Quer dizer, agora colocou um monte de linguagem, aumentou o número de linguagens, diminuiu o valor do recurso para o fomento do edital. Como é que faz para resolver isso daí? Né? Então, isso mostra o sucateamento da cultura. Para finalizar, é isso. Aí fica aqui, nós vamos protocolar o nosso documento, que tudo agora que a gente traz, a gente protocola, né? Escreve, protocola e cobra. Tamo junto, mais orçamento para a cultura, Conselho Municipal de Cultura já. Ubuntu, axé. Obrigado, Palito. Chamo agora para fazer uso da palavra o senhor Osmar Araújo. Acabou os virtuais. Teve gente que se inscreveu e não compareceu. Não solta ainda não. Já soltou? Ixi, tem que correr, não deu nem tempo de tirar o óculos. Bom dia, gente, tudo bom? Sou Osmar Araújo, queria cumprimentar a mesa, Alessandro, o vereador Palumbo, o vereador Deison, o vereador Jair, que deve ter saído. Bom, vou fazer uma fala bem rápida aqui, tentar usar o tempo, porque tem muitas pautas, né? Mas acho que a principal pauta é o desacordo que há na execução orçamentária da Secretaria Municipal de Cultura em relação ao que os vereadores combinam entre eles. A palavra acordo é uma palavra muito séria e cara para a classe política, para todos nós, né? E quando a gente cria aqui uma lei orçamentária
os vereadores negociam entre eles, fecham uma lei orçamentária aqui, um plano de execução orçamentária, ele precisa ser minimamente executado ao longo do ano. E o que nós percebemos é que, infelizmente, o orçamento da cultura, ele é uma farra de boi. Cada um faz o que quer. Chega lá o secretário de plantão, não estou apontando o dedo para ninguém, mas o secretário ele tem a liberdade, e, na verdade, ele não tem a liberdade, né? Se fosse a liberdade, ele ia executar aquele plano, porque ele participou daquela construção. Ele sofre pressões políticas de um lado, de outro, e o orçamento sai todo desfigurado no final. Então, o que foi acordado nessa casa aqui, ele é executado completamente diferente. Eu vou dar 2 exemplos aqui. O primeiro exemplo é que na lei orçamentária deste ano está previsto 1 milhão para um edital de culturas tradicionais, que é o coco de roda, enfim, tem outras culturas tradicionais, né? O jongo, são manifestações que existem na cidade e que precisam ser valorizadas. E o que aconteceu? Ele foi absorvido, esse 1 milhão, para a virada cultural. Né? Mas aí você pode dizer, não, mas na virada cultural vai ter jongo, vai ter isso, vai ter aquilo. Bom, mas também foi acordado aqui, e isso foi um pedido nosso do MCCSP, de aumentar o recurso para uma ação que a Secretaria quer e deseja fazer, que é o mapeamento dos artistas, dos fazedores de cultura da cidade. Então, tinha, se eu não me engano, 350 mil, e nós colocamos mais 350 mil. Falamos, olha, precisa de mais recurso para isso. Né? Então, nós, em colaboração com a Secretaria, sugerimos isso. Os vereadores aqui, eles acordaram isso entre eles, e o que fez o atual secretário, passou isso para a virada cultural. Será que vai ter mapeamento na virada cultural? Ou seja, um recurso que tem uma finalidade, teve desvio de finalidade. Então, aí não dá para concordar. Por isso que a gente vem lutando aqui, todo dia está aqui, toda semana estamos aqui, pedindo para que os vereadores acordam entre eles aqui, junto com o executivo, que seja executado ao longo do ano, pelo menos em 80%. E dá a liberdade para o secretário que estiver, ou a secretária, de fazer a recomposição desses valores. Também é possível colocar recurso num fundo municipal de cultura, que não existe. E daí a gente já emenda o quê? Precisamos do sistema municipal de cultura, que é o Plano Municipal de Cultura, o fundo e o Conselho Municipal de Cultura. Né? Porque aí o secretário pode falar, né, junto com o prefeito, eu vou colocar 10 milhões no fundo esse ano e eu negocio com o fundo a execução, essa flexibilidade que eu não tenho no orçamento acordado. E aí, rapidamente, aí já emenda o Cultura Viva, que faz parte, né, do sistema. Ele é um desdobramento do sistema, é necessário, e tem uma lei na casa aqui que está tramitando, que precisamos fazer avançar. Também tem, eu vou pular uma parte aqui, e aí só registrar aqui que eu, como conselheiro participativo municipal da Vila Maria, Vila Guilherme, estava na última reunião, e nós criamos lá um GT de acompanhamento da execução da reforma, da restauração da Casa de Cultura da Vila Guilherme. E, eventualmente, nós vamos pedir ajuda aqui dessa subcomissão para a gente ter observações e informações dessa execução. Né? Por exemplo, só para concluir, eu estive numa visita com a vereadora Luna, e lá o coordenador Emerson falou que ele está usando o máximo, que ele aumentou as oficinas, a ocupação dos espaços que tem lá disponíveis, que é metade do casarão, para 33 atividades. E vão chegar mais 18 oficinas. Ou seja, onde vão colocar essas oficinas novas? Já que agora, né, é sorteio, não é mais a indicação do coordenador. Então, o sorteado pode ser qualquer um. Então, não vai poder ser as mesmas pessoas que estão lá. Então, eventualmente, pode até ter 18 novas oficinas, e a gente precisa, durante a reforma, realocar essas pessoas
nos equipamentos de cultura da região. Conclua. Mas reforço a questão da LDO. É muito importante que a gente tenha uma regra. Se não for na LDO, que tenha uma regra acordada entre nós, né? Executivo, Legislativo e sociedade civil. Obrigado. Obrigado, Osmar. Chamar aqui para fazer uso da palavra a Isabel, do Fórum do Forró de Raiz de São Paulo. Isabel, você tem até 5 minutos, aviso faltando 1 minuto. O problema é que a gente tem que regimentalmente abrir depois a Comissão de Finanças, então peço para todo mundo se ater ao tempo. Bom dia a todos, os presentes, os no campo virtual. Bom dia e gratidão pela oportunidade desta casa. Agradeço em nome de Jason a toda a vereança e também ao Major Palumbo que acordou em fazer esta audiência logo na semana, no momento que foi proposta. Eu gostaria de primeiro ressaltar que todos os que me precederam já falaram bastante sobre o que a gente tem a dizer em relação às dificuldades da implementação da cultura nessa cidade. E, inclusive, nós, que somos da mobilização social, precisamos fazer um trabalho que já deveria ser feito pela própria cidade, pelo poder público, que é formação. Nós nos dedicamos muito à formação de todas as pessoas que participam dos movimentos sociais, porque estar aqui não só é difícil para as pessoas estarem aqui fisicamente falando, pela dificuldade de deslocamento dessa cidade, mas também pela questão dos trabalhos que precisam fazer CLT, então os horários são difíceis para que essas pessoas estejam aqui, mas também entender o nosso sistema, porque é muito complexo. Então, estarmos aqui discutindo a LDO, a gente precisa dar várias formações para as nossas comunidades, para que entenda qual a diferença da LDO, da LOA, do PPA. Então, isso tudo dificulta a compreensão. Então, quando a gente chega aqui e explica as necessidades que tem a comunidade, é preciso que vocês tenham um pouco mais de empatia e, de fato, executem o que a gente está solicitando, porque chegar aqui foi muito trabalhoso. E, ainda que aqui tenham poucas pessoas fisicamente presentes, cada uma dessas pessoas representa uma grandes comunidades. E a pauta que nós pedimos, e o Osmar já explicou bem, é que esses 2 meses que nós discutimos aqui o orçamento da cidade, eles sejam respeitados na sua execução. Então, temos vários debates, trazemos aqui pautas, são acordadas com a vereança da casa, e muitas dessas rubricas, ainda que sejam fundamentadas em leis, elas são desrespeitadas, são descumpridas. Nós já tivemos, no caso do forró, que é um patrimônio imaterial do Brasil, assim como outros aqui citados, como o jongo, por exemplo. Então, nós estamos falando de culturas patrimoniais identitárias do país, e que tem grandes comunidades nessa cidade. E já tivemos 80% do orçamento acordado nessa lei retirada. Ano passado foi 100%. Nós nem tivemos o edital. Então, o que está acontecendo? É um desrespeito ao patrimônio. Quando nós falamos de desrespeito a patrimônio material, a gente tem sanções, né? A gente tem compensações. E quando é o imaterial? Porque ele está invisibilizado, isso nada acontece? Então, estamos pedindo para que as mobilizações orçamentárias
na LOA seja, no máximo, o teto de mobilização de 20%, para que o orçamento seja executado ao menos em 80% do que foi acordado aqui no ano anterior. E que não seja só nesta LDO. Esperamos que esse acordo se perpetue nas LDOs daqui para frente. Por favor, 80% de execução das nossas leis de fomento, das nossas rubricas da cultura. Obrigada. Obrigado, Isabel. Estamos chegando aqui no final da nossa audiência pública. Pedi para colocar o tempo aí, só para me ater aqui ao tempo, vou fazer algumas observações. Primeiro, agradecer imensamente, mais uma vez, todos os membros da Subcomissão de Cultura, todos os membros da Comissão de Finanças, por terem topado a gente fazer essa audiência pública. Acho que é um grande passo que a nossa subcomissão dá de fazer uma audiência pública específica da cultura, para a gente poder discutir. Então, o Major Palumbo, que também é membro dessa subcomissão e relator da LDO, mais uma vez eu agradeço. Quero dar aqui como encaminhamento a sugestão, depois a gente reunir os assessores dos vereadores que participam aqui da subcomissão, mas a nossa assessoria técnica, para poder pegar o conjunto das falas, das propostas escritas que vieram para cá, para a gente poder formular isso em emendas para a LDO, aqui com base nas falas de todos aqui, e a gente sugerir isso para o nosso relator do orçamento, o vereador Major Palumbo. Queria dizer aqui que eu concordo, né, com boa parte das falas que estão aqui, e que realmente, infelizmente, né, a gente tem uma questão aqui protocolar das audiências públicas, mas que eu entendo que não está cheio aqui o 8º andar, mas isso não representa que a cultura não tem voz. Representa que os fazedores de cultura estão fazendo as suas atividades profissionais e que não podem estar aqui. Né, que a gente precisa, sim, tentar ter outras metodologias de ouvi-los, né, porque às vezes também não conseguem entrar de maneira online porque estão nos seus locais de trabalho. Né, e dizer aqui que eu concordo em número, gênero e grau, e depois eu queria ouvir aqui do senhor Rogério, que a gente precisa descentralizar a política de cultura. Cultura se faz em todos os cantos dessa cidade. É muito importante a gente ter o centro, a revitalização do centro de São Paulo, os espaços culturais do centro de São Paulo, mas é mais importante ainda a gente fazer com que a cultura chegue nos céus, nos pontos de cultura, nas nossas casas de cultura, que tenham atividades culturais lá. Que a gente possa respeitar as rúbricas orçamentárias, como aqui a Isabel, que antecedeu aqui, falou. É super importante, não dá para a gente ficar toda hora tendo essa mobilidade tão volátil. Né? Então, a Secretaria de Planejamento, de Finanças, né, a gente tinha que se ater a isso. E a execução orçamentária ser para aquela finalidade, para aquele fomento. Nós estamos falando de leis que foram aprovadas por essa casa ao longo dos anos, que precisa ser respeitada pelo Poder Executivo. Né? E tantas outras leis que podem surgir a partir do debate público, da escuta, né, com os fazedores e fazedoras de cultura da cidade de São Paulo, e que a gente precisa garantir que isso tenha orçamento. É inadmissível que a maior cidade do país, a cidade com mais recurso, né, não execute aquilo que foi combinado, que foi pactuado, que foi votado, que é lei. Sendo lei, é obrigação do Poder Executivo. Eu acho que era importante a gente tentar não ter para o exercício desse ano, e nós queremos fiscalizar, acho que o papel da subcomissão é isso, essa volatilidade tão grande que a gente tem das rúbricas orçamentárias, Major Palumbo. Eu acho que é fundamental, né? Acho que essa fala da Isabel, que vai virar uma proposta aqui para a gente poder colocar na LDO, né? Que essa mobilidade tem um teto. Né? Não dá para a gente ter essa mobilidade dessa maneira tão grande que tem. Né? Então, você tira da rúbrica orçamentária, coloca na outra, depois repõe. Não, gente. Eu acho que cada linguagem, cada projeto de lei, cada fomento aprovado dessa cidade precisa ser respeitado. Respeitar isso é respeitar a cultura, é respeitar aquelas pessoas que estão na ponta diariamente fazendo a cultura acontecer na cidade de São Paulo. Não dá para, quando chegar o São João, por exemplo, a gente vai contratar a dupla sertaneja, nada contra o sertanejo, sendo que nós estamos falando de uma festa tradicional e que tem vários trios de forró, tem várias pessoas que fazem forró na cidade de São Paulo, né, e que precisam ser essas pessoas contempladas. Então, dito isso, queria passar aqui, né, para os membros aqui do Poder Executivo
o Rogério e a... Esqueci o nome dela. E a Ariane. Rogério. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Silvinho. Depois só queria fazer a minha explanação final, por favor, tá bom? Você quer falar, vereador? Pode falar. Não, mas eu acho que se quiser passar para o Rogério primeiro e para a Ariane, posso falar logo depois dele. Tá ok. Rogério. Ô, vereador, bom dia novamente. Vereador, eu mais uma vez agradecer, né, o convite aqui em nome do secretário Tatuapariente, a nossa participação. Dizer que muitos dos que aí falaram, nós já tivemos a oportunidade de conversar, de estar presente aqui na secretaria, como o Pirata, o Osmar, são guerreiros aí, pessoas que estão sempre militando nas causas culturais, e a gente sempre tem um diálogo bastante aberto. Deixa eu só diminuir aqui, vereador. Um diálogo bastante franco com esses fazedores de cultura aí. Há sim, vereador, um compromisso muito grande, um esforço aqui da secretaria na execução do orçamento, até porque essa casa é bastante diligente, os órgãos de controle, como o tribunal, são bastante diligentes nessa questão da execução orçamentária. Agora, é importante registrar que há, tanto no fomento como numa série de ações culturais que são tocadas, isso não é diferente no esporte, nas obras. Às vezes você tem algumas dificuldades que são de cunho técnicos, tanto da nossa parte, é verdade, estamos trabalhando para aperfeiçoar isso, quanto muitas das vezes dos proponentes. Problemas no documento, problemas de certidão. Nós tivemos, para o senhor ter uma ideia, em um dos fomentos, eu peço licença ao senhor para não mencionar mais dados até em respeito ao sigilo das pessoas, né? Que nós tivemos quase 20% dos proponentes que não conseguiu caminhar para as propostas em função de problema no CADIM por questão relativamente simples, né? Por exemplo, multa de trânsito. E o proponente desconhecia aquilo por alguma razão, enfim. Então, o senhor conhece, o pessoal que está aqui sabe disso, é uma exigência da legislação que eu acho que, com o tempo, haverá a lei. Eu sou muito fã do professor Miguel Reale, né? Da teoria tridimensional do direito, né? Uma lei, ela existe para cumprir uma finalidade, não a lei em si. Então, eu acredito que tem avanços que estão todos os dias acontecendo na legislação que vão tornar as coisas mais simples. Mas, nesse momento, é a legislação que está presente e nós todos estamos sob essa batuta. E aí você tem, estou falando isso, vereador, só porque eu sei que uma das reivindicações muito recorrentes na cultura, o Pirata é um cara que dialoga muito nesse sentido, é flexibilização dessas normas, né? E elas são flexibilizadas, mas sempre no limite da lei. Não há muito o que nenhum de nós possamos fazer. Temos que estar muito observando a lei nesse sentido. No que diz respeito, e o senhor, por favor, fique muito à vontade, se o senhor entender que tem algum tema que eu não abordei aqui, estou à sua disposição, à disposição dessa casa. No que diz respeito à virada cultural, agradeço a oportunidade de falar com vocês, mas, vereador, nós estamos tendo uma ação, a Secretaria de Cultura esse ano, ela manteve uma política que já vem desde 2022, que é a descentralização, de levar a virada realmente para as periferias, isso é uma orientação do prefeito Ricardo Nunes. Esse ano não foi diferente, nós estamos com 17 palcos espalhados na periferia de São Paulo. As grandes atrações das contratações estão nas periferias de São Paulo. Então, nós temos a Luísa Sonsa na periferia, nós temos o Léo Santana na periferia, o João Gomes, os grandes nomes, conversando também com artistas locais, com contratações que estão sendo feitas com artistas locais, com artistas do território, artistas que estão buscando aí a sua consagração, são grandes nomes, são grandes artistas, mas ainda não tem essa consagração de mídia, digamos assim. Então, há um diálogo bastante importante no palco, no projeto curatorial, que é tocado por uma área técnica aqui da Secretaria. O Centro de São Paulo, vamos ter o palco do Vale do Agabaú, vamos. E vamos ter uma série de intervenções artísticas, muito voltadas para as artes cênicas, para o circo,
para palcos menores, no sentido de expressões artísticas que vão permitir com que a população faça esse passeio pelo centro, e isso vai estar acontecendo, estará acontecendo nos dias 24 e 25 de maio agora, vereador, sem prejuízo ou detrimento de qualquer diminuição de recursos dos investimentos na política descentralizada de levar cultura para as periferias. Esse ano, com as leis federais... Concluindo, Rogério. Perdão, esse ano, com as leis federais e os recursos próprios do município, estão previstos mais de 300 milhões de reais em fomentos. Muitos deles já foram publicados, estamos correndo para conseguir colocar todos dentro do tempo aí, vereador. Então, há um compromisso sim da secretaria, estamos abertos a todo diálogo, a todo momento, dialogar com essa casa e com todos aqui, para demonstrar esses números com mais detalhes. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado, Rogério. Não, desculpa, a gente só está apertado aqui com o tempo, porque regimentalmente a gente tem que abrir a Comissão de Finanças. Passar para a senhora Ariane. Registrar a presença aqui da vereadora Kate Lima, da vereadora Ana Carolina, que também chegou aqui. Tem mais algum vereador? Registrar a presença dessas duas colegas aqui. Ariane. Bom dia novamente, agradeço o convite novamente para estar aqui participando da audiência, em nome dos vereadores Deilson e o Major Palumbo. Acho que tiveram contribuições muito importantes e acho que é interessante, né, a gente começar a discutir o orçamento já temático da cultura no momento da proposição da LDO. Teve uma fala que falou um pouco sobre as questões técnicas de orçamento, a gente sabe que é um tema bastante denso, nós temos procurado, né, por parte da Prefeitura, adotar uma linguagem simples, ser muito transparente na divulgação das informações para garantir espaços qualificados de participação social. Então, agora a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, ela traz, em relação às políticas, principalmente quais são os principais investimentos para o próximo exercício, mas daqui a uns meses a gente vai começar a discutir a Lei Orçamentária Anual, que é a LOA, onde, de fato, a gente tem ali um conjunto, né, do orçamento para todas as ações de todas as secretarias da Prefeitura, e aí a gente está falando de custeio e investimento, ou seja, a gente está falando dos editais de fomento, da manutenção dos equipamentos, e não só de reformas e aquisição de material permanente ou de novos equipamentos, como é o momento da LDO. Então, acho que é importante os movimentos, né, já colocarem quais são as prioridades agora para que a LOA possa ser executada atendendo aí as prioridades colocadas. Também queria convidar todos para participar do Orçamento Cidadão. Nós temos aqui representantes dos Conselhos Participativos Municipais, é uma iniciativa bastante importante, pensando na participação social em termos de orçamento. Foram realizadas recentemente as audiências referentes ao programa de metas e ao orçamento, onde foram coletadas diversas proposições, e agora os Conselhos Participativos Municipais eles vão priorizar essas demandas recebidas para depois elas serem submetidas à votação popular e aí serem incluídas, né, depois de uma análise de viabilidade, de que se é tecnicamente, juridicamente possível, elas são incluídas na Lei Orçamentária Anual. Esse é um processo bastante importante também de participação social, onde a gente consegue garantir a alocação do orçamento para atender essas demandas, e são demandas, né, das 32 subprefeituras, então também garantir investimento na cidade toda, principalmente nas regiões periféricas, como foi colocado aqui em diversas falas. Então, vocês podem acompanhar o processo do Orçamento Cidadão pelo site do Participe Mais. Também foi mencionado em uma das falas, é o participemais.prefeitura.sp.gov.br, e nos encontramos em outras audiências públicas, porque esse é um ano muito importante do ponto de vista orçamentário. É um ano que a gente, né, a Prefeitura apresentou recentemente o programa de metas, com as prioridades para esses 4 anos de gestão. Agora enviamos, né, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, como eu falei, vamos começar a discutir o orçamento do ano que vem, e também o Plano Plurianual, que é um instrumento que liga orçamento e planejamento para o segundo ano de uma gestão, e ele vai ter duração até o primeiro ano da gestão seguinte. Então, esse é o ano que a gestão está
elencando as suas prioridades e também garantindo o orçamento necessário para atender aí as demandas da nossa cidade. Obrigada. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente Jair Tato. Proponho que Vossa Excelência, digamos, encerra, mas vocês aguardem, porque nós temos para ouvir o Major Palumbo, que é o relator, o vereador Silvinho, que se inscreveu. Então, dentro da reunião, acho que não prejudica. Pode ser, Major Palumbo, vereador Silvinho? Kate também. Kate, você falará na reunião e vocês acompanharão aqui, que será primeiro. Imediatamente eu vou passando para os oradores. Claro, presidente. Pode ser, presidente. A gente tem uma questão regimental, gente, que é isso, né? A gente precisa dar início à Comissão de Finanças, mas aí eu peço para todos e todas ainda ficar aqui e aí a gente continua aí o término da nossa audiência pública regimentalmente na Comissão de Finanças. Então, pedi para todo mundo aguardar, mas declaro encerrada aqui a nossa presente audiência pública e passo imediatamente para o presidente da Comissão de Finanças abrir a reunião da Comissão de Finanças e aí o vereador Silvinho e o Major Palumbo falarão na Comissão de Finanças junto com a vereadora Kate. Ok, então, encerrada? Declaro encerrada. Declaro encerrada a presente audiência pública. Obrigado.